Olá, amiguitos! Como estão ustedes? Tudo bem? Você que perdeu o lance daquele jogo que você queria ver porque sua mulher pegou o controle e foi ver Poliana Moça, agora você tem o VAR. Não é isso, Adriano Oliveira, meu amigo, carequita? Sabe quem você parece? Você parece aquele personagem de comiquita, de desenho animado, o Gru, meu malvado favorito. Isso já me falaram que eu pareço o Gru, só que meu olho ainda não tá tão tortinho assim, meu sabe? malvado favorito. Ele não tá assim, tá tão o nariz tortinho. é igualzinho, o nariz assim pra baixo. Eu vou te mostrar uma outra coisa, assim, Não, não pode lembrar o Gru. não é necessário. Não, se quiser, não tem problema, né? Com o Ernesto Brock, Eduardo Oliveira e senhor Luiz, o nosso Webzone Esportes dos Acréscimos foi ontem, porque hoje é o VAR dos Acréscimos para você. Qual é o teu destaque, Ernesto, já que você balança a cabeça assim? É que hoje eu dei uma de senhor Luiz, eu que errei o programa. Não, tá difícil, vocês estão uma dupla perfeita. O meu destaque é a final da Libertadores com 11 mil ingressos vendidos e a 10 mil reais o voo para 24 horas do Rio a Quito aí assistir. Tipo, é bizarro essa. E você não sabe, eu não sei como tá hoje, mas ontem na noite, o governo do Equador declarou alerta amarelo, porque o vulcão Cotopaxi está prestes a entrar em erupção. É verdade. Ou seja, se começar... Porque ele não entra em erupção, no Equador não é assim, não entra em erupção que sai lava, ele cospe cinza, né? Fumaça, humo, essa coisa. Mas tá perigoso aí do jogo não acontecer, viu? Vocês gostam da ideia do jogo único, gente? Pra gente começar a discussão com relação a isso. Na América do Sul, não. Não. Edu, senhor Luiz? Não. América do Sul, não. Tem que ter dois. Mesmo se adaptasse a questão... O que eu quero dizer com adaptar? Eu sei que na Europa, quando começa o campeonato, você já sabe onde vai ser a final. É que eu acho o seguinte, a América do Sul não tem a mesma... A mesma noção. Infraestrutura. Não, primeiro, a gente não tem infraestrutura para se ter um jogo único. Tá aí, Brasil e Quito é 24. É mais fácil ir para o Japão do que para ir. É mais fácil ir para Portugal, cara. É mais fácil para Lisboa do que para ir para Quito. Então, assim, primeiro, esse é o grande problema. Segundo, nós não, na minha opinião, a América do Sul não tem grandes equipes além de suas torcidas. O que eu quero dizer com isso? O mundo inteiro quer ver um Real Madrid jogar, o mundo inteiro quer ver um Liverpool jogar, o mundo inteiro quer ver um Milan jogar. Agora, na América do Sul, o Flamengo, a torcida do Flamengo quer ver jogar. O Boca, a torcida do Boca quer ver jogar. O River, a torcida do River quer ver jogar. Então, tu não vai um torcedor do Corinthians viajar para Quito para ver uma final da Libertadores. Quando na Europa acontece até de um torcedor neutro e ver a final da Champions League, por exemplo. Até para poder transitar é mais fácil, né? Você pega voo, questão de uma hora. É de trem. Você consegue... Eu acho que para funcionar a questão do jogo único, se é que um dia vai funcionar, teria que ser o seguinte: não marca o local e deixa para definir, que é o que está acontecendo ultimamente, né? Porque acabam cancelando na reta final. Porque, por exemplo, que nem Flamengo... Mas aí fica bagunçado, André. Não, vai quer bagunçar mais do que já tá. E aí, se continuar no ritmo que a América do Sul tá, vai ser todo ano no Maracanã, porque vai ser todo ano final brasileira. Esse que é o ponto. Mas aí eu faço uma pergunta. Vamos supor que eles marcam um jogo em Brasília. Aí chega na final o Huachipato contra um time, o Colón da Argentina. Vai dar gente, Adriano? No colo da gente ou seu... Não, tô falando sério, sei lá, o marca no estádio, marca no Serra Dourada. Não vai, gente. Não vamos longe, era pra ser São Paulo e Independiente Del Valle aqui em Brasília. Só não foi por causa das eleições do primeiro turno, que já foi cancelado. Por isso que eu te disse, a questão de marcar antes ou depois, tanto faz como tanto fez. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, que nem Flamengo e Atlético Paranaense, cara, um jogo desses, se é para ser jogo único,
Aqui no Brasil dá tranquilo para colocar Isso um jogo eu concordo desses. com você nesse ponto. Só cortando. Se você resolver marcar, por exemplo, chegou a final de 2 países e você marca um lugar neutro, tipo, vamos para o Nordeste fazer final, eu concordo. 2 times da Argentina, e você joga assim. Agora, se for final única para jogar no Equador, eu não sei se o povo vai. O Ernesto acabou de falar, é 10 conto. Quando eu fui ver para fazer uma pesquisa, era 20 mil para sair de Brasília. Então eu acho que é muito complicado fazer final único. Eu já acho que, por exemplo, várias pessoas me perguntaram sobre. Eu nunca pensei sobre isso, mas eu acho que, por exemplo, a Copa do Brasil, de transformar em jogo único. Eu acho que a Copa do Brasil dá para transformar uma final em jogo único. Se é legal ou não, eu não sei, mas eu até acho que dá. Assim. Eu acho que a gente não tem, mesmo dentro do Brasil, a gente não tem estrutura para isso, André. Vamos lá, Flamengo Corinthians, beleza, Flamengo Corinthians dá. Mas a gente já teve, por exemplo, final de Copa do Brasil que foi Figueirense e Fluminense. Vai fazer no Nordeste Fluminense e Figueirense. Não vai ninguém. E a gente tem esse problema que é uma coisa que eu costumo dizer, né? Jogo de futebol interessa, tirando quando é jogo grande, e aí pode colocar Corinthians e Flamengo, Flamengo e Grêmio, Cruzeiro e Internacional, tirando esses jogos, quando você vai jogar com todo respeito, São Paulo e Avaí, só quem é torcedor de São Paulo assiste e é torcedor do Avaí. Mas, Adriano, mesmo os jogos grandes, 90%, não existe torcida neutra, vamos dizer assim, no futebol brasileiro. Não existe turista do futebol. Entendeu? O cara vai ver, o cara até vai em outro estado, mas vai ver o time dele. A gente olha o futebol europeu, às vezes o cara compra um ingresso para ir ver Arsenal e Tottenham, não sabe nem quem é o Arsenal e Tottenham. No futebol brasileiro não existe isso. No futebol sul-americano, em geral, não existe isso. Os times movimentam as suas torcidas. Flamengo, Atlético Paranaense, Edu. Flamengo. Ernesto. Flamengo, mas eu gostaria de ver o Filipão se aposentando com o título. Senhor Luiz. Uma pena, pero Flamengo, não? Vai ser 1-0 para o Atlético Paranaense o título da aposentadoria do Filipão. Isso é torcida, não é palpite, é torcida. Então eu vou ficar na torcida. Todo mundo vai torcer pro Atlético, André. Gol do Thiago Heleno de cabeça. Exceto lá do Paraná. Eu vou. Se é para Atlético Curitiba Paranaense, e Paraná. O resto do país Paranaense, é do torcer pro Atlético. Se é para o Atlético Paranaense ganhar, o gol vai ser do Fernandinho, que eu acho que vai ser uma justiça com o Fernandinho, que o futebol brasileiro não tem respeito pelo grande jogador que o Fernandinho é. Muito bem. E antes dos destaques de vocês, uma questão que é meu destaque e eu queria que vocês comentassem também. Flamengo campeão da Copa do Brasil, merecido, o jogo foi apertado, mas acho que pela temporada do Flamengo e pela questão das equipes, eu acho que o Flamengo é mais time que o Corinthians. Mas uma coisa que sempre se discute muito sobre a questão do Campeonato Brasileiro, se Campeonato Brasileiro com fórmula de novo, cada ano era uma fórmula, pontos corridos, a questão da emoção da final, no final, como é que vocês veem isso aí? Porque é o seguinte, eu sei que tem muita gente que defende a volta dos 8, da disputa de mata-mata, não sei o quê. Eu sinto a falta daqueles jogos decisivos que a Copa do Brasil proporciona, mas vocês acham que vale a pena retornar a um processo como era antigamente por causa que brasileiro gosta de finais ou está dentro da sua medida? O problema não é a fórmula do campeonato, é a fórmula que o dinheiro é dividido. A Premier League nas últimas, sei lá quantas temporadas, foi decidida na última rodada. Edu e senhor Luiz. Edu, por favor. Eu voltaria, mas com outro tipo de fórmula. Eu vejo que 20 clubes para um país continental como o Brasil é muito pouco a Série A. Faria de uma maneira, não sei, é um programa para a gente debater, mas eu faria entre 24 a 32 equipes com grupos, mas eu faria dessa maneira. Eu acho que o pontos corridos dá certo em país sério. Nosso não é sério, então não tem como ser. O Edu já chutou o pau da barraca. Eu só fiquei imaginando, senhor Luiz, assim, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, eu até prefiro os pontos corridos, eu acho que está bem dividido, apesar de entender que a final traz mais emoção, e eu entendo quem reclama, porque aquele mata-mata do oitavo contra o primeiro era gostoso.
E tinha todo aquele envolvimento. O grande problema do mata-mata, Adriano, não são os 8 classificados. São os 12 que ficam sem futebol já em setembro. Mas aí você faz uma disputa para que eles consigam ter outro tipo de vaga. Você pode disputar ali entre o 9º e o 10º, porque todo mundo vai para a Sul-Americana, né? Ou você cai ou você vai para a Sul-Americana. Então você disputa ali, ué. Isso é verdade. Aí vira mata-mata em tudo, né, Edu? Faz assim, tipo, um campeonato só, aí daqui a pouco divide literalmente o azeite da água, o joio do trigo. Eu só queria entender por que no mundo inteiro ninguém discute isso e no Brasil se discute isso, mas enfim. Se discute aí, porque tem time que vai ser campeão essa semana. Aí acaba, aí não tem emoção. Mas eu continuo dizendo, o problema não é o formato, o problema é como um time como o Avaí disputar o mesmo campeonato que o Palmeiras e que o Flamengo, ganhando 1/10 do que o Palmeiras e o Flamengo ganham. E aí o Atlético Paranaense entrando com furaquinho para jogar contra o Palmeiras e não com o Furacão. Eu quase concordo com o Emeto, mas eu não acho que também não é só a grana, não. Não é só. Também é a grana. Mas é a seriedade, não? Aí eu falo com o Edu. América Latina, nada é sério. Então se vai voltar para quê? Para ter. Eduardo tá louco, né? 32 times. Mas assim, que merda. É opinião, sabe por quê, senhor? Você pega, tipo, o Pará não tem time. Você acha que o Paysandu e Remo não enche? Você vê lá o Vitória que agora voltou para B. Não sei, sim, claro, 32 eu acho Os meus problemas com os 32 times, sabe quais são? Deixa eu só fazer um comentário que vocês podem debater. Vocês acham os pontos corridos o campeonato mais, vamos dizer assim, honesto, organizado, que todos os times são iguais? Para mim, não. Claro que não. Também não é. Mas aí nós vamos criar um grande problema. Primeiro, tudo bem, concordo com o Edu. Mas se a gente for pela questão da honestidade, todos os campeonatos que tiveram final, de certa forma, em algum momento, alguma das eliminatórias foi questionado a honestidade. E aí, com o nosso grande amigo VAR... Não, mas eu não falo isso, sabe, a gente puxa ali um pouquinho pra cá, teu time tá eliminado. Por exemplo, o ponto corrido é um pouco mais difícil. Então, mas o pontos corridos não é igualitário. Porque, por exemplo, o time que joga a primeira rodada, o Atlético Paranaense que vai fazer o jogo à noite hoje, ele vai jogar com o time reserva. Então não é igual, você tem um desnível no campeonato. Todos os 38 jogos, todo mundo tinha que jogar o time titular. Aí sim, aí é um campeonato honesto. Porque o Atlético Paranaense jogou o time titular contra um e ganhou. E no jogo de hoje ele vai jogar contra o Palmeiras. O time é melhor, mas na minha avaliação não é honesto nessa parte. Não é honesto de parte de arbitragem. Mas aí o problema é muito maior, que é o calendário, o número gigantesco de jogos. Por isso que eu falo que tem que pôr 32, porque aí a gente faz 8 temporadas em uma, entendeu? Meu Deus. O Edu quer transformar o Campeonato Brasileiro numa Copa do Mundo, né? Ele quer ir pro caos total já. Aí nós vamos ter que fazer 8 grupos de 4 equipes, e aí joga num mês também, porque é para poder resolver tudo rápido. Mais ou menos. Não, eu faria 32 em 2 turnos ainda com fase final. O senhor Luiz, dá o seu destaque aí, porque eu não aguento. Depois desse argumento do Edu... Eu não tenho destaque nenhum. Quero acabar esse programa logo, porque já fiquei brabo já. Já fiquei com raiva. Tem destaque aí, Edu? Simples e rápido. Filme repetido. Lisca é mais um treinador que é demitido. Esse é meu destaque. E o Lisca também é um filme repetido, né? Depois que saiu do América, ou custou para sair do América, ele também não acertou mais nenhum time, né? Não. Assim... Com todo o respeito ao Lisca e a carreira dele, que eu acho que é, de certa forma, bacana, ele não acertou em nenhum time em momento algum. Ele não dura mais do que 3 meses em nenhum time. Ele acertou o América, né? Ele subiu o América. Ele ficou uma temporada inteira com o América Mineiro. Não, ele entra no meio da temporada, se eu não me engano. Acho que ele entra no meio e ele faz a temporada inteira seguinte e sobe. Ele não começa em 2020. Ele entra no meio da Série B e aí termina. A outra Série B. Era o time do Tigrão. Não, ele sobe, né, Ness? Em 2020 ele sobe. Ele é vice-campeão e chega na semifinal. Porque lembra que teve o negócio da pandemia, que tinha campeonato rolando?
Tipo que nem o Edu quer fazer um campeonato 32, lá que demora 10 anos pra acabar. De novo essa coisa, eu vou dar na sua cara, Edu. O Edu quer voltar naquela época que tinha gauchão jogando ao mesmo tempo com o Campeonato Gaúcho brasileiro. 3 jogos no mesmo dia. Não, o Edu... Módulo Edu amarelo, módulo azul, módulo verde. Depois da briga da Taça das Bolinhas, enfim, o Edu tá... E aí o que perde passa para semifinal. Mais ou menos. E assim, o Mundial de Clubes era um jogo aqui na América e outro na Europa. Só para ter essa animação também, entendeu? E se empatasse, tinha um terceiro em campo neutro. Exatamente. Turminho, o próximo programa, nós vamos fazer o seguinte. Como aumentar um ano de 365 dias... Se não dobrar, colocar pela metade para poder atender o anseio do Edu dentro de um ano para poder fazer um campeonato, né? Tá bom? Vamos embora então, gente. Depois dessa do Edu indignado, só me resta... Ernesto, peraí. Pobre Ernesto não falou o destaque dele. Falou? Falou não. Claro que falou. Ele abriu o programa, senhor Luiz. O senhor tá louco? Ele falou que era o Flamengo. O mesmo dele quer que eu fale da Fórmula 1, mas também a Fórmula 1 já virou ponto corrido, já acabou também. Temos mais 3 corridas e o campeonato já está decidido. Campeonato de piloto, campeonato de equipe. A única novidade é que morreu o dono da Red Bull e aí se comemorou o campeonato de construtores no Grande Prêmio de Austin em homenagem a ele nesse último final de semana e se bateu o recorde de público histórico da Fórmula 1, não só do Grande Prêmio de Austin. 440 mil pessoas assistiram o Grande Prêmio de Austin. Pronto, agora e ganhou o Hamilton. Não, ganhou o Verstappen. Doido tá tu. Que corrida você viu? Que quando eu fiz o que nem o senhor Luiz na final. Resolvi tomar banho. Na hora que já tá decidida essa bosta. Eu pensei que você tava vendo o jogo do Grêmio. Eu tava passando no mesmo horário, aquele grande jogo entre Grêmio. Aí tu vê a diferença de quem tem bom e mau gosto nesse programa. O Adriano tava vendo o jogo do Grêmio. Eu me neguei a ver Grêmio Náutico. Porque o Ernesto pra ele esse ano foi de sabatina. Com o Grêmio. De vem ele volta. Sabático. Foi de batina. Deus, o livro tá piorando. Gente, boa semana. Tchau. Tchau.